Bom dia a todos. Bom dia. É uma imensa alegria, um imenso desafio estar aqui à frente, nessa casa, onde, quando ainda pequenininha, via o vô, os meus tios, os nossos velhinhos, fazendo esse papel, de trazer para nós a mensagem de Jesus, de buscar nos dirigir no caminho do bem. Esse sempre foi o esforço deles. Estar aqui hoje, ocupando o lugar que um dia foi deles, tem um significado muito importante, porque eu lembro que eu, ainda pequena, há mais de 40 anos atrás, tudo que a gente esperava quando criança era a hora que eles diziam bom dia e terminou, porque daí a gente podia sair e brincar. Naquela época era o nosso melhor momento. Porém, aquela sementinha que eles estavam plantando nos nossos corações, vingaram. Por isso estamos hoje aqui. Mesmo que no início só estivéssemos para estar perto dos primos, das pessoas queridas, mesmo que viéssemos simplesmente arrastados pela autoridade que nossos pais tinham conosco, o fato é que essa autoridade tinha um significado muito maior, que naquele momento ainda não entendíamos, mas que hoje a nossa presença aqui mostra que realmente tinha um sentido. Então, quero agradecer esse presente, esse desafio que recebi da espiritualidade maior, que me foi entregue pela direção da casa, na pessoa da Arara, da minha irmã, que me disse: tu quer fazer a palestra lá? Porque ontem, casualmente, eu fiz palestra também na Sociedade Espírita lá de Gravataí, onde eu estudo, onde eu frequento, e que não deixa de ser também descendente desta casa aqui, que também é descendente das sementes que os nossos avós plantaram nos corações, porque tu também é fundadora de lá, Arara, ou é só a Inaura? Arara e a Inaura são sócias fundadoras daquela casa de lá. E então, se hoje temos uma porta bem pertinho da nossa casa, que nos acolhe sempre que precisamos, sempre que estamos sofridos, isso é graças a esses espíritos tão iluminados que vieram antes de nós, dos nossos ancestrais. Tivemos o privilégio de nascer numa família extremamente religiosa. Alguns dos nossos tios seguiram por outras religiões, mas sempre buscando a Deus, buscando a ser criaturas melhores. Isso é muito importante, esse plantio que hoje estamos fazendo a colheita. O que nos foi passado é que falássemos sobre o capítulo 1. Vou só tentar me adaptar aqui, porque o Elcio é um pouquinho maior que eu e não estava precisando ler. Capítulo 1 nos traz: eu não vim destruir a lei. As 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. A aliança da ciência e da religião. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Moisés, que é o primeiro item, né? A humanidade começa a se organizar em civilizações, em sociedades, há cerca de 5.000 anos atrás. Até então, vivíamos como... A Jamile não está mais aqui. Como a Jamile estava falando anteriormente, ainda muito como animais. A gente vivia muito isoladamente. E aí, aos poucos, a nossa inteligência vai percebendo que viver em grupos é mais vantajoso, no sentido de proteção, de conhecimento que um outro tem e nos ajuda. Então, a humanidade começa a se agrupar para ter melhores condições de sobrevivência. Então, há cerca de 4.000 anos surge a escrita. E aí passamos a ter os primeiros registros da vida social, do que se tinha na época.
1500 anos antes de Cristo, nasce Moisés. Moisés é um espírito que encarnou na Terra com a missão de nos trazer as primeiras orientações morais através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o primeiro código de conduta moral que a humanidade recebe. Até então, a humanidade só tinha uma preocupação: se manter vivo, comer, se abrigar, se defender dos animais, comer, se abrigar, se defender dos animais. Era isto. Aí, 1500 anos antes de Cristo, surge então a necessidade de uma conduta moral. O que seria uma conduta moral? Uma conduta mais respeitosa com os seres, os nossos semelhantes. Os 10 mandamentos nos trazem, os 10 mandamentos, esta lei é de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino. Foi uma lei que Moisés recebeu via mediúnica, certamente, e que veio da espiritualidade maior e por isso nunca ficou desatualizada. A prova disso, vamos só citar alguns dos mandamentos para que a gente perceba que continua atual. Um dos mandamentos: não matarás. Nós ainda, enquanto humanidade, mesmo, deixa eu ver, fazer a conta, 1500 a.C., Cristo mais 2000 anos. Há 3.500 anos atrás, Moisés nos disse: não matarás. Até hoje, ainda matamos. Se nós, eu aqui, vocês, ainda não matamos de fato com uma arma, de dar um tiro em alguém, mas muitas vezes, mentalmente, a gente pensa: por que essa criatura não morre? Ou seja, ainda temos a vontade de matar as pessoas em vez de amá-las, né? Então, esse ensinamento continua atual. Porque quando pensamos em matar alguém, sabemos que já temos uma evolução mínima que nos proíbe, que nos inibe de matar alguém. Como dizia o Hugo Fernandes, a religião é um freio das nossas más tendências, né? E é isso, é por sermos religiosos que de fato muitas vezes freamos essa vontade de matar alguém e não vamos lá de fato, mas a raiva, o ódio ainda encontra abrigo nos nossos corações tão atrasados. Vamos no outro mandamento. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longa vida sobre a terra. Será que honramos nosso pai e nossa mãe? Essa lei, esse mandamento, continua ou não continua atual? Eu e as minhas irmãs tivemos o privilégio de nascer com um pai e mãe que eram exemplos de bondade, de doçura, de respeito. E por isso sei que amamos demais os nossos pais, mas isso não é regra geral. Quantos de nós conhecem e têm amigos próximos que não se dão com a sua mãe ou com o seu pai, que não têm esse amor? E se lá, há 3.500 anos atrás, Moisés disse: honrarás vosso pai e vossa mãe, algum motivo existia, né? Precisamos entender que há 3.500 anos atrás, os nossos pais e as nossas mães daquela época eram muito mais duros do que os de hoje. Se hoje já não achamos que não temos motivo para amar nosso pai ou nossa mãe, porque muitas vezes nos enchemos de razões para não querer bem, há 3.500 anos atrás era muito pior, porque as pessoas tinham um coração muito mais duro. Não conhecíamos realmente o que era o carinho de um pai e de uma mãe. E ainda assim, tínhamos o dever de honrar pai e mãe. Por quê? Porque nessa lei divina, neste mandamento, já se tinha o conhecimento de um sentido muito maior, que ainda não estava esclarecido para nós, mas já tinha ordem: honra, respeita teu pai e tua mãe. Então, vamos tentar seguir, né? Pelo menos honrar e respeitar. Depois de Moisés, no ano que a gente chama de zero, vem Cristo. Por que é zero? Justamente porque é a época em que Cristo reencarna sobre nós. Vejamos a importância desta figura humana, a importância que este homem teve quando passou pela terra, que ele dividiu
em antes e depois da passagem dele. Gente, era uma época em que não tinha o Fantástico no domingo, que dava um resumo do que tinha acontecido, do que ele tinha falado, de que ele era muito inteligente, de que ele tinha muitas coisas bonitas para nos dizer. Era um tempo que não tinha internet para viralizar e tornar moda alguma coisa. Era um tempo de quase nenhuma comunicação. A comunicação era boca a boca. Os escritos, os registros que se teve foram depois que ele passou. Seus discípulos registraram, tamanha a importância que foram percebendo e tamanho a grandiosidade que aquele movimento adquiriu. Movimento de quê? Movimento de tentar seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, o nascimento de Cristo divide o tempo histórico da humanidade ocidental em antes e depois da sua passagem por aqui. O que nos leva hoje, nós, os jovens principalmente, vamos parar aí, pensar, né? Vamos olhar o que esse homem disse de tão importante, que ensinamento que ele deixou de tão importante, que ele divide o tempo. Por que será? O mínimo que nós temos que fazer é parar e ler as suas obras, ler as suas mensagens, para ver se realmente faz sentido. E aí, se nós formos ler as mensagens dele, o que ele diz em relação, por exemplo, aos 10 mandamentos? A mensagem de Jesus, o comentário de Jesus em relação aos 10 mandamentos é: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. E aí? Amamos a Deus sobre todas as coisas? Será que nos nossos dias dedicamos tanto tempo a Deus quanto às coisas materiais? Estamos tão focados na nossa evolução moral e espiritual como estamos focados no nosso progresso material? Em melhorar a nossa casa, em melhorar a nossa condição de vida? Sem dúvida nenhuma, essas coisas andam juntas. Não há erro nenhum em buscar o conforto e o bem-estar material, mas não podemos esquecer de também buscar a nossa evolução espiritual, porque daqui a pouco ela faz falta, daqui a pouco a gente sente a cobrança disso, da falta, da distância de Deus. Precisamos disso. Precisamos, sem dúvida. Sou testemunha disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se é para amar ao próximo como a mim mesmo, partimos do pressuposto, então, que eu tenho que me amar e muito. E de que maneira que eu me amo? É buscando me melhorar, é buscando me conhecer, é tentando corrigir em mim os erros, é buscando me tornar uma pessoa agradável. Para quê? Para poder ajudar o próximo. Para realmente termos condições e equilíbrio de quando uma pessoa se aproxima de nós, seja nosso filho, seja nosso vizinho, seja um desconhecido no ônibus, que a gente tenha uma palavra amiga para dizer. Aonde que a gente consegue isso, gente? É fazendo boas leituras, é buscando boas informações, seja na internet, já que hoje temos esse recurso de olhar um vídeo bonito ali no YouTube, de olhar uma mensagem de um psicólogo, de um religioso, de uma pessoa que vai alimentar o teu coração de bons sentimentos, de boas sensações, de boas palavras. Se a gente busca só coisas ruins, a gente não vai ter nada de bom para passar para as pessoas. E aí as pessoas se afastam porque nós não temos bondade dentro do nosso coração. Essa bondade não cai. Essa bondade é o nosso passo, é a nossa busca. Nós temos que ir atrás disso. Para quê? Para termos essa condição, este equilíbrio de ajudar ao próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. Eu nunca viajei de avião, mas é sabido que quando se pega um avião tem a seguinte orientação, de que em caso de acidente ou despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre os passageiros, para que esses possam sobreviver. E aí, se a gente está com um filho pequeno do lado, o que a gente vai fazer? Instintivamente, primeiro atender o filho, para depois buscar a própria máscara. E isso está errado.
A orientação é, primeiro põe a tua máscara. O que é botar a própria máscara? É amar a si mesmo, para ter condições. É se alimentar de boas coisas, de boas relações, de boas leituras, para ter condições de ajudar o filho que chega nos pedindo um socorro, nos pedindo um conselho, ou simplesmente querendo ter uma conversa agradável. Mas daí, se eu só sei falar de acidentes, de tragédias, de coisas ruins, de roubo, que prazer que eu vou dar para essa pessoa que sentou do meu lado para conversar? Busquemos sempre estar bem, estar vibrando no bem, buscar boas coisas para botar dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, para podermos nos tornarmos companhias agradáveis. Aquela companhia que a gente abraça e depois, quando termina uma conversa, seja uma conversa de um cafezinho ou seja uma conversa de uma tarde inteira, a pessoa possa sair dizendo: nossa, como foi bom conversar contigo. Ou que no outro dia telefone dizendo: nossa, fez toda a diferença ontem, aqueles minutinhos que eu conversei contigo me ajudou muito porque tu me deu uma dica. Vamos buscar ser essa pessoa. Isto é seguir o mandamento maior de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estamos no ano 0, até o ano 33, que foi quando Jesus viveu. Depois disso, 1800 anos depois, vem o Espiritismo, a terceira revelação, né? O capítulo nos traz Moisés, Cristo e o Espiritismo, dentro de uma continuidade, à medida que a humanidade como um todo vai evoluindo, e nós aqui fora vimos a evolução da humanidade de uma maneira muito privilegiada, porque sabemos que há 50 anos atrás, quando eu era pequena aqui, nós sabíamos os carros que passavam na estrada, pelo barulho a gente conhecia. A nossa brincadeira era: é barulho do carro de fulano, do tio José, do seu Antônio Joaquim, sei lá, o caminhão do Sidorinho. Eram pouquíssimos os carros, não se tinha conforto material nenhum. Os fogões todos eram de lenha. É muito trabalhoso ter fogão, é muito bom ter fogão de lenha, mas depender só do fogão a lenha é mais difícil. Então, o salto de conforto material que a humanidade teve nesses 50 anos é muito grande. E com isso todos nos tornamos até mais bonitos, porque sobra tempo para a gente se cuidar. As pessoas hoje são infinitamente mais bonitas. Se a gente visse uma fotografia antiga, sem dúvida nenhuma, se a gente olha esses canais de televisão que passam programas antigos, as pessoas eram mais feias, eram mais rústicas, porque tinham vidas mais difíceis, tinham muito menos conforto, muito menos recurso. E no livro Obras Póstumas diz que à medida que a humanidade evolui, seus traços se suavizam, se tornando pessoas mais bonitas e angelicais. Os homens pré-históricos tinham traços extremamente grosseiros. E nós, já nesse pequeno período de observação, né, porque temos em média 50 a 70 anos de período de observação, já percebemos isso, que realmente aquilo que está escrito lá em Obras Póstumas estava correto. Então, voltando à questão do Espiritismo e da chegada do Espiritismo no ano de 1857, ou seja, Moisés, 1500 anos antes de Cristo, Cristo, ano 0, 1800 anos depois, o Espiritismo. Acompanhamos assim o aprofundamento do tipo de lei e mensagem que vem em cada uma dessas obras, na obra de Moisés, na obra de Cristo e na obra espírita. O Espiritismo lança luz sobre uma série de coisas que a humanidade ainda não tinha condições de entender quando Cristo esteve aqui. Falou por parábolas, como a Jamile leu aqui anteriormente, a parábola dos talentos. Aí a gente fica assim: tá, mas o que ele está querendo dizer com isso? É difícil de interpretar, né? É difícil. Aí o Espiritismo vem e vai esclarecendo as coisas e vai nos mostrando do porquê que aquele meu pai lá, que eu não consigo honrar, porque aquele pai me deu as costas quando eu era pequena, e agora eu não consigo amar aquele pai. E aí a gente vai estudando a doutrina espírita e vai entendendo os porquês das coisas através de tantos relatos, não da nossa história, mas de história de irmãos nossos, de semelhantes nossos,
que vai nos abrindo os olhos e percebendo. Eu não preciso ficar sabendo por que foi que um pai abandonou a filha quando ela tinha 1 ano de idade e não quis mais saber se ela estava bem ou não. Mas eu preciso entender e aceitar que algum motivo existe. Que os frutos que colhemos hoje têm as raízes plantadas no passado de vidas pregressas. Que coisas que não têm a explicação nesse nosso período de vida, nesta nossa encarnação, é porque certamente esta raiz está se alimentando ainda de uma vida anterior. E é por isso que precisamos aceitar, entender, buscar estudar. Muitas vezes um sofrimento imenso nos traz a casa espírita, e aí a gente chega e a gente começa a assistir uma palestra e parece que aquela palestra foi feita para a gente. Por quê? Porque os sofrimentos são muito parecidos. As causas das nossas dores são muito parecidas. Normalmente sofremos dentro da nossa família, com um filho difícil, com um pai difícil, com a mãe difícil, ou com um cunhado, ou... Enfim, dentro da família é muito comum. Às vezes é um vizinho, às vezes é um chefe. Eu sei que aqui, acredito que aqui a maioria não tem chefe, não estão acostumados a essa rotina, né, de trabalho mais da cidade, mas quantas vezes a gente tem um chefe extremamente difícil, que nos humilha, que nos machuca. Por que isso? Algum motivo existe, talvez seja para trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Nos achamos muito importantes, achamos que somos dignos de um tratamento melhor. Por quê? Tantos sofrem no nosso entorno, por que com nós não aconteceria, né? Aí o Espiritismo nos traz a chave entre a ciência e a religião. A ciência estuda as leis do mundo material. A religião estuda as leis do mundo moral. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. O Espiritismo vem nos trazer provas da existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, nos explicando que tudo que nos acontece nos dias de hoje está intimamente ligado ao mundo espiritual, aquilo que a gente vibra, ao bem que temos em nosso coração, aquilo que temos de bom para passar para as pessoas. Que aquele chefe que muitas vezes nos humilha, ou o marido, ou o pai, ou um filho que é ingrato, que tudo isso tem alguma razão de ser, e que a única maneira da gente melhorar essa relação é rezando muito para que essa pessoa se sinta melhor. Porque se essa pessoa agride e derrama ao entorno dela só coisas ruins, é porque ela está em extremo sofrimento, é porque ela não está bem. E qual é a única maneira de tirar essa pessoa daquela vibração ruim? É torcermos, é rezarmos, é pedirmos a Deus que a vida dela se melhore, para que ela se apazigue, apaziguando assim também a nossa vida, a daqueles que estão no seu entorno, a daqueles que convivem com aquela pessoa tão difícil. É isto, às vezes convivemos com uma pessoa que nos faz sofrer imensamente. Por quê? Porque ela está em sofrimento, porque ela também não está bem. E a única forma, sem dúvida nenhuma, que temos de ajudá-la imediatamente é rezando, é amando, é querendo bem, é buscando auxiliar e amparar. Ah, mas é muito difícil. Sem dúvida nenhuma, é muito difícil. Ontem, quando fiz esse mesmo trabalho lá em Gravataí, eu lembro que eu tinha de tarde escutado uma palestra sobre o mesmo assunto, e sobre amar ao próximo, e a palestrante disse assim: todos nós já vimos fotografia de neve, imagem de neve, a gente conhece neve, mas pouquíssimos de nós já tocou na neve. Ver a neve é uma coisa, ouvir falar de neve é uma coisa, tocar, brincar com a neve é diferente. Por que eu estou falando disso? Quem é de nós que nunca ouviu falar que devemos amar ao próximo? Todos nós já ouvimos isso, estamos cansados de ouvir isso. Quem de nós já tentou amar ao próximo? Amar o próximo difícil, não o próximo fácil.
Amar as minhas filhas, as minhas irmãs, aos meus pais que foram os amores comigo, isso é muito fácil. Difícil é amar o meu chefe que me humilha. Isso é difícil. Esse é o meu desafio. É isso que me faz bem. É isso que me faz uma pessoa melhor. Quando eu tento tocar a neve do amor ao próximo. Quando, por imenso sofrimento, a gente vai para dentro de uma casa espírita, porque olha, estou sofrendo muito. E isso aconteceu comigo ano passado, e é por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Eu estava em imenso sofrimento com o meu chefe, passando por inúmeras situações de humilhação, e fui para dentro da casa espírita. Eu estava realmente à beira da loucura. Eu fiz tratamento médico, tratamento psicológico e tratamento espiritual. E aí dentro da casa espírita, o que a gente escuta? Que a gente tem que amar o próximo. Aquilo parece muito distante, aquilo parece a fotografia da neve. Só que a gente começa a ouvir tanto aquilo ali, que nos obrigamos a parar e pensar, opa, eu acho que é comigo mesmo que estão falando. Eu acho que o meu próximo é esse meu chefe, que é difícil. É essa minha sogra, é esse meu padrasto, é essa pessoa que se aproxima de mim que só me cria problema. Este é o meu próximo. Esta é a neve que eu tenho que buscar tocar. Este é o amor que eu tenho que buscar sentir. Esse é o nosso desafio. Esse é o convite do Espiritismo. Vamos tocar a neve. Vamos amar ao nosso próximo mais difícil. Amar os que são fáceis, os que são bons para nós, é muito bom. É só prazer, é só alegria. Amar a minha família, que me recebeu de braços abertos e que hoje muitos estão aqui, que eu sei que estão torcendo por mim, que estão vibrando por mim, porque, como eu disse inicialmente, estar aqui é um desafio, sem dúvida nenhuma. Amar a minha família é muito fácil. Difícil é amar aquele próximo mais difícil. Esta é a busca. Este é o monte cheio de neve que a gente vai ter que subir, para realmente sentir o amor de Cristo em nossos corações, porque é libertador, porque é maravilhoso, porque hoje eu posso dar o testemunho de que eu não tenho mais nenhum problema com o meu chefe, que o ano passado eu passei por um sofrimento imenso, mas que aos poucos, de tanto escutar aquela mesma mensagem que dizia de amar o inimigo, de amar o próximo, de amar o inimigo, abre o teu coração e tenta. Este é o chamado. Essa é a mensagem principal das 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Que assim seja. Muito obrigada a todos.